Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Sub 87.9 e nós estamos aqui com o nosso convidado especial desta manhã, que é o Tiago Andrade, é coach e além de outras formações aqui que a gente vai saber daqui a pouquinho, tá? E hoje ele vai falar sobre um tema muito interessante, é um tema atual, que é a ansiedade de um ano novo. Ele será entrevistado então pela nossa jornalista Nara Cordeiro. Quero desejar aqui um bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Opa, bom dia também a Nara. Bom dia, Cláudio Mainer, bom dia aos ouvintes, bom dia, Tiago, que está aqui presente conosco. Muito bem, bom dia também aos nossos queridos ouvintes aí que está conosco nesse momento. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só ligar 999784014 e mandar aí sua mensagem de voz ou texto, tirando aí as suas dúvidas, tá? Mas, já dito isso, vamos lá então, Nara? Vamos começar. A entrevista de hoje é com o Master Coach Tiago Andrade, sobre o tema A Ansiedade de um Novo Ano. Quando eu pensei nesse tema aí, Tiago, eu fiquei pensando, poxa vida, o ano está acabando, estamos em novembro, já no finalzinho, estamos raspando aí o ano de 2024, né? Para começar já o 2025, então a gente precisava falar um pouco sobre essa questão. Ansiedade, mal do século, final de ano, ansiedade pelo final do ano. Tem gente que tem ansiedade por como que vai fazer, eu sou uma dessas, como vou finalizar esse ano. É festa disso, é festa daquilo, é viagem disso, é viagem daquilo, porque quem tem criança, né, nós vamos falar sobre isso aí. Então a gente vai falar sobre um pouquinho sobre essa questão da ansiedade de um novo ano. Vou apresentar primeiro o nosso entrevistado hoje, o Tiago Andrade. Ele é um profissional multifacetado e referência em desenvolvimento pessoal, né, e profissional, né, um personal aí também nessa questão aí do que nós vamos tratar hoje. Tiago é administrador, teólogo formado pela Universidade Adventista da Bahia, Master Coach e especialista em gestão de pessoas e programação neurolinguística PNL. Ele também é analista de perfis comportamentais, com uma habilidade clínica de traduzir comportamentos humanos em estratégias de crescimento. Palestrante corporativo, compartilha seu conhecimento em temas cruciais como inteligência emocional e produtividade, ajudando empresas e equipes a alcançarem melhores resultados. Além disso, é um mentor de negócios digitais, apoiando empreendedores a se destacarem aí no ambiente online com estratégias eficazes e inovadoras. Autor de 6 e-books e criador de 5 cursos, onde compartilha seu vasto conhecimento. Especialista em ansiedade, ele ensina como canalizar essa emoção, muitas vezes vista como um desafio, em um combustível poderoso para o sucesso. Ajuda as pessoas a identificar seus gatilhos e a superar os efeitos negativos da ansiedade. Que histórico maravilhoso, Tiago, parabéns. Muito obrigado, Nara, um bom dia, Cláudio, bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Realmente a ansiedade, além de ser um mal no século, ela também é algo que deve ser tratado como algo que pode ser positivo, que pode ser bom. Isso é algo muito claro para nós quando nós passamos a entender qual é a função desta emoção que pode se tornar um distúrbio. O problema não é em si a ansiedade, mas é a disfunção dela. É o que ela provoca. É o que ela provoca. O descontrole dela, talvez. Exatamente. É aquilo que é o resultado que ela causa quando nós não sabemos tratá-la da maneira adequada. Lidar com ela. Viver com ela. Porque todo mundo tem ansiedade, vamos falar a verdade, né? É verdade. Todo mundo tem ansiedade. A ansiedade não é ruim, né? Não é ruim. Ah, poxa, vai acontecer uma coisa legal, você fica um pouco na ansiedade, né? Mas a ansiedade é equilibrada, né? Nós vamos falar aqui de uma ansiedade que foge do controle, né? Exatamente. E, Nara, assim como a dor ou como a febre, elas são positivas na nossa vida, para que a gente possa identificar um momento de dificuldade ou algo que não está muito bom, não está legal. A ansiedade também tem a sua função, né, no desenvolvimento da nossa vida, mas ela precisa ser controlada. E como tudo na nossa vida, se não houver controle, não houver equilíbrio, não houver temperança, pode gerar disfunção e pode gerar consequências que são gravíssimas. O mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo que vive com o pensamento acelerado, então nós estamos sempre pensando para frente, sempre pensando no amanhã. Não no hoje, nem, né? Não no hoje, que é o que realmente importa. A disfunção da ansiedade, ela tem se agravado.
Eu penso assim, eu não sei, a gente vai falar sobre isso futuramente agora, com certeza, mas vamos às perguntas e a gente já coloca dentro das perguntas então, porque o assunto é muito bom mesmo, vamos lá. A ansiedade é uma resposta emocional natural que todos experimentamos em diferentes momentos da vida. Ela faz parte do nosso sistema de defesa, né, como nós colocamos aqui, né? E ajuda a preparar o nosso corpo para lidar com situações desafiadoras, né? Talvez inusitadas, né? Sim. No entanto, quando essa sensação de medo e apreensão se torna constante e desproporcional, ela pode se transformar em um transtorno de ansiedade, afetando negativamente a qualidade de vida, né? Existem vários tipos de ansiedade que eu pesquisei, você me mandou lá um material riquíssimo para que a gente pudesse falar hoje. Transtorno de ansiedade generalizado, TAG, que eu não conhecia. Transtorno do pânico, fobias específicas, o transtorno de ansiedade social, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, o transtorno de estresse pós-traumático, esse eu conheço muito bem, porque eu perdi minha mãe de uma forma traumática e isso eu vivenciei isso, né? Graças a Deus já estou me tratando, né? Eu queria que você explicasse cada caso para os nossos ouvintes, por favor. Legal. É importante nós entendermos, Nara, que nós não temos como ficar alheios à ansiedade. Ela vai se apresentar na nossa vida de diferentes formas, né? Você citou aí o transtorno de ansiedade generalizada e ele é muito comum nas pessoas que passam a viver ansiosamente, pensar excessivamente em tudo que vai acontecer em diferentes áreas da vida. Ela não consegue focalizar no momento presente, ela sempre está pensando no momento futuro. Isso gera uma ansiedade que é prejudicial, né? Outras formas, como o transtorno do pânico, também tem se tornado muito comum, que são aqueles ataques súbitos de medo intenso, né? A pessoa treme. Chega a ter sintomas físicos, taquicardia, soa as mãos, né? Sem um fator aparente, né? Não está calor e a pessoa está suando excessivamente, né? Existem fobias específicas também, mas hoje em dia é muito comum um transtorno de ansiedade social. Sim, isso que eu queria que você falasse. O que é essa ansiedade social? É aquela pessoa que ela quer ficar sempre isolada? Sim, também, né? O transtorno de ansiedade social, ele está relacionado com momentos específicos. Tem pessoas que têm esse transtorno ao se relacionar com o próximo, tem pessoas que têm esse transtorno ao falar em público, tem pessoas que têm esse transtorno, por exemplo, quando precisa romper a sua barreira do dia a dia. Ela está acostumada com uma rotina comum e quando ela precisa dar um passo a mais, ela sente ansiedade. É comum também nas crianças. Ai, que dó, né? Era muito dó. Eu tive uma experiência muito interessante com a minha filha mais velha. Eu tenho uma filha de 15 anos. A minha vai fazer 15. Vai fazer 15, né? Adolescente não é fácil, não. A Isabela, e eu tenho uma filha mais nova de 3 anos de idade, a minha Laura. vai fazer 6. Olha aí, tá praticamente na mesma idade, né? Não, um pouco diferente. Muito próximo. Mas a Isabela, quando ela tinha algum momento muito especial para ela sentia ansiedade e isso se revelava fisicamente nela. Era visível? Era visível. Eu me lembro uma vez que ia ter um evento do Clube de Aventureiros na igreja. Nossa. Era um acampa dentro, aquele que as crianças vão passar um pernoite na igreja. Ela estava muito ansiosa com esse momento, feliz. Quando nós chegamos na igreja, o semblante dela mudou. Ela se fechou socialmente. Aí ela veio para mim e falou assim: pai, minha barriga está doendo. Nossa. E talvez o adulto que está ouvindo a gente, ele já passou por esse momento. Ele tem algo muito importante que ele gostaria de fazer, é algo que ele quer, mas chega na hora, se fecha totalmente, revela ali uma dor no estômago, uma dor na cabeça, começa a suar. O problema da ansiedade é isso, você vai falar daqui a pouco, né? Que ela causa problemas também físicos, né? Sim. A pessoa, isso é o problema da ansiedade, né? Ela pode gerar outros problemas maiores, né? Pode gerar problemas maiores. E aí, eu usei uma técnica simples com minha filha nesse dia, que a ciência usa muito o efeito placebo, né? Mas eu peguei um copinho d'água, coloquei um pouquinho de açúcar, né?
e conversei com ela, falei, filha, aqui tem um remédio que vai resolver o seu problema da barriga. Você fica tranquila, porque se precisar o papai volta. Né? E aí ela conseguiu superar aquele momento. Soltou uma vinhetinha aqui rapidinho, que o Cláudio já tirou. E vamos continuar, vamos prosseguir. Isso acontece, é programa ao vivo, gente, é assim mesmo. Não é, Thiago? É verdade. Thiago está acostumada a dar palestras, a falar, ele entende isso. Eu queria que você falasse também do transtorno obsessivo compulsivo. Gente, como tem transtornos, né? O pós-traumático eu conheço muito bem, mas eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes também esses dois. Legal. O transtorno obsessivo compulsivo, ele acontece em decorrência da ansiedade. A pessoa, ela cria rotinas e atividades para tentar suprimir essa ansiedade. Então ela realiza algumas atividades repetidamente para que tente neutralizar a ansiedade, e isso acaba tendo efeito contrário, né? Ela acaba se tornando mais ansiosa quando as coisas não acontecem da maneira que ela gostaria. Fogem do controle, né? Foge do controle. Nas minhas redes sociais, no Instagram, eu contei a história de uma mulher chamada Susan Warren, que há um tempo atrás ela foi presa nos Estados Unidos por entrar na casa de pessoas desconhecidas para poder organizar a casa. Meu Deus, ela é totalmente obsessiva mesmo, obcecada pela organização. E ela depois deu um depoimento dizendo que ela não conseguia conviver com a desorganização, mesmo sendo na casa das outras pessoas. Como pode chegar nesse limite? É aquela que chega na casa dos outros, fica arrumando quadro na parede. Exatamente. Que vai ali, pega aquele negocinho assim que está desalinhado e fica arrumando na casa dos outros, né? Ai, meu Deus. E a Susan Warren, ela esperava os vizinhos saírem de casa, ela invadia a casa das pessoas, lavava a louça, organizava a casa e acabou sendo presa por esse motivo. Eles deveriam pagar ela por isso, não é, Cláudio? Imagina, você tá ali com a tua casa toda bagunçada, Cláudio. Uma vizinha invade a sua casa, deixa a sua casa limpa. Nossa, eu ia pagar ela por isso, que isso, imagina. E olha que coisa interessante, apesar dela Ai, meu Deus, os americanos são terríveis. Fala. Apesar dela racionalmente entender que aquilo não era algo correto a fazer, ela não conseguia deixar de fazer. Era mais forte do que Era mais forte do que ela, porque ela perdeu o controle desse lado racional. Sabe qual o grande problema das emoções no geral, Nara? É quando elas tomam o controle das nossas ações. É isso daí, é como você não manda mais as emoções, são as emoções que mandam em você, é isso, exatamente. Né? Você deixa de ter o controle mesmo, ou seja, nossa, é terrível isso mesmo. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é dividido em áreas, né? Nós chamamos de áreas de controle. Uma é responsável pelo lado racional, outra é responsável pelo lado emocional, outra é responsável pelo lado instintivo. E as emoções, elas são boas e elas fazem parte da nossa vida. Mas quando nós perdemos o controle racionalmente das nossas ações em decorrência de uma emoção, nós temos problema. Isso não acontece somente com ansiedade, acontece com outras emoções, por exemplo, a raiva. Né? Você deve ter já visto alguma história do tipo, era um pai de família, um homem bom que ama os filhos, ele está dirigindo, alguém fecha ele, ele fica muito nervoso, xinga o outro motorista, daqui a pouco ele se envolveu numa briga que pode ter consequências gravíssimas. Né? O que aconteceu? A emoção tomou conta das suas ações. Ele perdeu o controle. Perdeu o equilíbrio, vamos colocar assim, né? Porque na vida a gente precisa ter equilíbrio. Sempre. Vamos colocar, a gente que fala aqui de Deus, Sim. A gente sabe que não existe uma pessoa que queira viver em paz, que ela não tem equilíbrio. Sim. E, enfim, você é coach, você sabe, é mente, corpo e espírito, não tem como. Então, quando a pessoa age dessa maneira é porque tem um desequilíbrio. Né? Desequilíbrio emocional, talvez até espiritual, que a gente vai falar sobre isso também, né? E o estresse pós-traumático? O estresse pós-traumático, ele é uma ansiedade causada por experiências traumáticas do passado. Olha que interessante. A ansiedade em si, ela é o pensamento no futuro, né? Quando eu estou muito preocupado com o futuro, isso impede que eu viva o presente. O estresse pós-traumático, ele ocorreu por um fato do passado. Verdade. Então, eu sou influenciado por esse
fato do passado, e nós sempre somos influenciados pelo fato do passado. Sim. Perco o controle disso e eu vivo em um estresse constante e com ansiedade, com medo, ainda que velado, de que algo desse tipo volte a acontecer na minha vida. Vamos dar um exemplo aqui para os ouvintes, né? Alguém que sofreu um assalto, né? Uma tentativa de homicídio, Sim. que assistiu uma pessoa morrer, Sim. que presenciou uma situação muito trágica, né? Perdeu alguém muito importante, coisas assim, essas pessoas que passam por tragédias como a enchente no Rio Grande do Sul, Sim. não é isso? Sim. Coisas assim muito graves, muito sérias, que a pessoa não tem como não tem como você fazer de conta que não aconteceu, né? É verdade. Mas tem tratamento para isso, né? Eu ontem mesmo estava conversando com uma pessoa e ele estava me contando do dia que ele viu um acidente muito grave. Ele estava na estrada e presenciou um acidente muito grave de 4 pessoas que morreram no momento do acidente. E ele me disse que repetidas vezes ele acorda à noite se lembrando desse momento. Da imagem. Né? Da imagem. E muitas vezes ele está dirigindo ali e se lembra dessa imagem, e isso gera uma ansiedade profunda nele. É difícil, porque, por exemplo, o ser humano, por mais que ele seja, nós não somos preparados para esse tipo de coisa. A gente sabe que a consequência do pecado é a morte, né? Sim. Né? Que o pecado a morte só existe por conta do pecado. Sim. Então as tragédias só existem por conta do mal. Sim. Então Deus não criou a gente para viver no mal, né? Então a gente sabe disso. Então quando a gente vivencia uma coisa dessa, eu acredito que na mente do ser humano é difícil, né? Complicado administrar isso, né? É um grande desafio. Tem que ajuda. Esse é um ponto importante. A ansiedade, quando não tratada devidamente, ela pode evoluir para algo mais grave. Uma depressão, né? Como uma depressão. Vamos falar sobre isso, né? E é preciso buscar ajuda sempre. Com certeza. Vamos falar da ansiedade, mais um pouquinho aí na questão 2, fala que a ansiedade ela é influenciada por uma combinação de fatores. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses fatores com os nossos ouvintes, os fatores biológicos, psicológicos e ambientais, né? A genética, por exemplo, os fatores biológicos diz que a genética pode desempenhar um papel na predisposição para transtornos ansiosos. Ou seja, pelo que eu entendi, parece que você traz uma bagagem genética, né, enfim, né, uma herança aí, talvez, que venha te levar a ser ansioso. Fatores psicológicos, eu achei isso muito importante, né, falar. Experiências passadas, como você falou, traumas, podem contribuir para o desenvolvimento da ansiedade. Até eu não falei anteriormente, por exemplo, pessoas que passam por violências físicas também. Estupro, né? Também uma coisa que a pessoa fica a vida toda também precisando tratar, né? Que tem o seu corpo violado de alguma forma, né? Fatores ambientais também. O ambiente em que a pessoa vive pode impactar também no nível de ansiedade. Então, eu queria que você falasse desses fatores aí que também são predispositores aí para que a gente possa sentir toda essa ansiedade terrível, né? Um ambiente de trabalho terrível. Eu já trabalhei em ambiente de trabalho onde as pessoas não se falavam, onde não conversavam, eu já passei perseguição no trabalho, vou ser sincera. E é comum. A pessoa me assediar moralmente. Tipo, moralmente não, moralmente. Moralmente, sim. Eu não ter espaço dentro da empresa, eu não ter lugar, a pessoa ficar me perseguindo e eu ter que viver nessa realidade porque eu precisava trabalhar. Né? Então, assim, acontece muito isso com as pessoas, não é isso? Os ouvintes devem saber do que eu estou falando. É verdade. Na verdade, nós somos uma construção desses 3 fatores, né? Fatores biológicos, psicológicos e ambientais, eles determinam quem nós somos, essencialmente. E é possível mudar essa herança que nós recebemos, mas ela precisa ser trabalhada através do autoconhecimento. E esse é um ponto fantástico, né? Sócrates dizia assim: o princípio da sabedoria é o conhece-te a ti mesmo. É isso mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei aonde estão as minhas debilidades e como eu posso tratá-las, como eu consigo melhorar, né? Verdade. Tem aquele ditado que diz assim: olha, o pior cego é o que não consegue ver, e é uma grande verdade. É verdade. Tem gente que não consegue olhar para dentro de si. Né? Perfeito. Tem um texto tem um texto de São Paulo em Romanos, capítulo 12, verso 2, e eu acho fantástico, quando ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha isso, que lindo. A renovação da mente, ela parte de um autoconhecimento. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu vejo quem eu realmente sou, eu entendo quem eu quero me tornar. E aí eu consigo trabalhar nas minhas debilidades, né? A Bíblia
É verdade. A Bíblia fala de uma herança maldita que nós recebemos biologicamente. Quando Deus diz assim, olha, eu busco a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Certo. Não é uma injustiça, mas é uma consequência. Você consegue ver claramente, às vezes, isso na parte física. Quando o pai é fumante, a tendência do filho se tornar fumante é maior, também, é muito né? grande. Quando os pais têm uma alimentação inadequada e desenvolvem ali colesterol alto, outras doenças voltadas para a alimentação, os filhos costumam repetir essa alimentação e ter os mesmos problemas. E na ansiedade, biologicamente, acontece a mesma coisa. Essa coisa você está falando de passar de fatores biológicos. Fatores biológicos, essa herança genética, né? Também influenciada pelo ambiente que você está, né? Mas principalmente também, Nara, quando nós falamos das experiências traumáticas. Sabe que você me falou aqui de um ambiente de trabalho inadequado, Sim. mas a maioria das pessoas desenvolvem ansiedade no lar, tá? Com a relação com os pais, né? Com a relação com os professores, muitas vezes. A gente costuma dizer que são 3 P's de influência na vida das crianças, ali na primeira infância, então, está formando na caráter, adolescência. né? Os 3 P's seriam pais, professores e líderes espirituais, pastores, padres, né? Pessoas que deveriam orientá-los no caminho, né? Certo. Qual que é a grande sacada disso, Nara? Nós entendemos que os nossos pais, eles cometeram erros. Sim. E um pai e uma mãe, ele, na maioria das vezes, não erra porque quer errar. Tentando acertar, como diz, né? Ele erra tentando acertar, né? E nós somos vítimas criadas por outras vítimas. Eles também tiveram o seu ambiente traumático, eles também tiveram esse processo de baixa autoestima e às vezes acabam replicando isso nos filhos. E aí acabam reproduzindo uma herança genética em desequilíbrio. Isso é muito importante falar, né? Exatamente, e gerando também baixa autoestima, experiências traumáticas que vão fazer com que essa criança se torne um adulto ansioso. Queria falar com os ouvintes agora, Thiago, só um pouquinho. Você que está nos ouvindo aí, né, ligou o radinho agora, você está dirigindo, está em casa, ou está pelas redes sociais, aí pela internet. Você também tem ansiedade? Como que você controla a sua ansiedade? Eu queria pedir para você, ouvinte, pode mandar pergunta para a gente aqui. O Thiago está aqui, ele é coach, né, nesse assunto, aí, nessa questão de ansiedade. Até perguntar para o Cláudio se temos perguntas de ouvinte sobre o tema. Não, agora tem uma situação também, viu, Tiago? Por exemplo, muitas pessoas acham que a ansiedade é só para adultos, né? E segundo feito uma pesquisa recente agora, as crianças também estão com esse problema, né? É muito significativo porque eles, segundo os entendidos aí da matéria, dizem que é porque alguns dos setores são a tela. As crianças ficam hoje muito em cima dos celulares. E as pessoas... Isso é uma psicóloga falando, que ela não tinha mais controle sobre os seus filhos, né, em relação às telas. Então, eu acho que a gente deve também colocar regras, né, em relação a isso aí, para que as crianças não fiquem ansiosas, né? Você vê, antigamente não se falava nisso, que crianças ansiosas. Podia falar assim no adulto, que tinha conta para pagar, aluguel, um monte de coisa, né, de problemas. Mas para criança... É uma coisa que está partindo mesmo da família, né? É chocante, verdade. Né? É chocante. Né? É verdade. Mas daqui a pouco nós vamos fazer pergunta, viu? Vamos sim. Ô, Cláudio, está chegando perto das 10h30 e 10h28 agora. A gente sempre faz um intervalo, tá, Thiago? Nesse momento, tô vendo que o seu copinho tá seco aí. Vamos colocar água ali, vamos no banheiro, vamos bater um papo. Tá indo bem? Tá tranquila a entrevista? Tá ótimo. Então, vamos... Só falar uma questão sobre esse tempo de tela das crianças. Realmente... Essa geração, ela convive com muitas facilidades
comparado às gerações anteriores, o tempo que nós éramos crianças, né? E essas facilidades geram um imediatismo, uma ansiedade para que tudo seja imediato. Tudo tem que ser na hora deles, né? Porque a internet traz tudo assim para eles, né? Exatamente. Tá ali tudo no computador e tal. Quando eles não conseguem esperar, né? E você pode lembrar claramente, quando você era criança, se você assistia um desenho preferido na televisão, você assistia um capítulo hoje, aí você ia ter que esperar até amanhã o horário que aquele programa fosse passar novamente. Hoje as crianças, elas entram ali no streaming ou no YouTube e ela assiste quantas vezes ela quiser, o capítulo que ela quiser, a hora que ela quiser. Às vezes entra ali uma propaganda do YouTube, ela não tem paciência de esperar os 5 segundos para pular a propaganda. Então se tornou muito mais fácil, muito mais imediato, e isso gera uma ansiedade quando esse imediatismo é frustrado. É porque assim, eles vivem no mundo virtual. Você pensa no mundo virtual, tudo é perfeito. Né? Tudo é rápido. Tudo está na sua mão no momento que você quer. Tudo assim, no estalar de dedos. Aí você vai para a vida real, você vê que tudo é diferente. É verdade. Tudo é demorado, não é fácil. Então assim, quem sai do virtual para real, ele fala, meu Deus do céu, ele se sente num outro planeta. E esse é um grande problema quando essas crianças se tornam jovens e adultos e vão para o mercado de trabalho. Imagina. E eu visito muitas empresas fazendo trabalho de consultoria, de palestras, e é uma reclamação constante de todos os líderes de equipes, todos os empresários. Fala assim, olha, o rapaz entra hoje com 16, 17, 18 anos e ele já quer imediatamente ser promovido, ele já quer imediatamente ter um crescimento na carreira. É algo que era construído antigamente, que nós construíamos, né? É inacreditável. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo. Vamos lá, Cláudio? Vamos lá, então. Fique ligado, Advento FM, a rádio da esperança. Bem, amigos, estamos de volta, então, com a nossa programação, e hoje nós estamos aqui com o Tiago Andrade, né? Ele é coach e está abordando aqui um tema muito interessante sobre ansiedade, né? E também o que vai acontecer aí do ano que vem aí, que o povo está já mais ansioso, né, do que nunca, né? Em relação à inflação, um monte de acontecimentos aí. Então a gente fica muito apreensivo. Mas nós vamos dar continuidade então, Nara, vamos lá? Vamos lá. Como o Cláudio falou, o tema dessa entrevista de hoje é ansiedade com o ano novo. Ô Tiago, como o Cláudio bem falou, a política, né, nos deixa tão ansiosos, né? A gente vai falar sobre isso agora, né? Daqui a pouquinho. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes. Tem pergunta de ouvinte? Se tiver ouvinte aí, me diga qual que é a sua ansiedade. A sua ansiedade é o quê? É o medo da política futura do país? É o medo da segurança, falta de segurança? É a educação? É a saúde? Meu Deus, é difícil falar, né? São tantos os problemas, né, em relação a esse tema específico, né? Eu queria falar agora sobre os sintomas físicos da ansiedade, porque como você bem falou, as pessoas que têm ansiedade não tem como, muitas vezes se manifesta aí fisicamente, é visível, acaba, né, chega num extremo que a pessoa começa a ter o quê? Palpitações, que é a sensação de que o coração está batendo rápido ou forte, falta de ar, a sensação de dificuldade para respirar ou uma respiração acelerada, tensão muscular, que é a rigidez ou dor nos músculos, principalmente no pescoço, ombros e costas, suor excessivo, suor em excesso, mesmo em situações não estressantes, problemas gastrointestinais, dor de estômago, náuseas, diarreia, sintomas emocionais, preocupação excessiva, medo constante de que algo ruim vai acontecer, irritabilidade, né, a facilidade para se irritar ou sentir-se frustrado, que o Tiago já falou aqui, principalmente no trânsito acontece muito isso, sentimento de desesperança, sensação de que as coisas nunca vão melhorar. Os sintomas comportamentais são evasão, que você vai falar melhor sobre isso aqui pra gente, das pessoas que saem dos lugares, tem compulsão, dificuldade de concentração. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Thiago. Você pode explicar? Mas aí você citou um rosário de tanta coisa. Muita coisa, muita coisa. Né? Como é possível, Thiago, viver com essa realidade? Meu Deus, a pessoa sentir... Eu já tive dor de estômago, náusea, tudo isso. Como que é isso, meu Deus do céu? Sabe que alguns sintomas, Nara, eles deixam de ser sintomas pontuais e se tornam crônicos. É diferente a pessoa que tem dor de estômago uma vez e a pessoa que tem constantemente, né? Ela vai gerar uma enfermidade física futura. Grande, né? Grande.
Tem algumas coisas que nós podemos fazer para conviver com a ansiedade, com esses sintomas, que vão facilitar, neutralizar esses sintomas, né? Se você que está nos ouvindo entendeu que você tem alguns desses sintomas, um ou mais desses sintomas, algumas coisas você pode e precisa fazer. Quando eu tenho sintomas físicos da ansiedade, é meio que clichê, mas eu preciso cuidar da minha saúde física. Como? Com exercícios e com uma alimentação balanceada, né? Eu costumo dizer que é a dieta da vaca. Sabe qual que é? Como que é? Água, salada e caminhada. É assim que as vacas... Água, salada e caminhada, essa é boa. É o que vai ajudar você ter ali um equilíbrio nessa parte física. Não podia ser do boi? Tem que ser da vaca? Pode ser da boi também. Então tá bom, porque eu sou feminista, obrigada. Depende da opção do gênero. Tá bom, então tá bom. Vocês que são homens é a dieta do boi. As mulheres é a dieta da vaca. Da vaca. Mas é algo simples, né? A gente sabe que é necessário tomar 2 litros de água por dia. Muitas pessoas não fazem isso, mas é importante, né? É importante ter uma alimentação balanceada. Se você não tem tempo, não tem condições de ter atividades físicas diárias, opte por fazer uma caminhada. Às vezes você precisa ir ali no mercado da esquina e vai de carro. Prefira ir a vai pé. andando, pega o cachorro para passear, né? Para passear um pouquinho, leva o filho na escola a pé às vezes. Alguma coisa que faz com que você se movimente mais. Se mora num prédio, ao invés de subir todos os dias de elevador, opte por ir algumas vezes de escada, isso vai te ajudar muito. Os sintomas emocionais, você precisa praticar técnicas de relaxamento. E essas técnicas de relaxamento, elas são importantes para que você consiga ter um desempenho melhor e até mais produtividade. As pessoas que trabalham em escritório, geralmente elas costumam perder o foco. Hoje em dia é muito fácil perder o foco do trabalho com as redes sociais, com outras interferências que fazem com que você perca o foco. E existe uma técnica muito simples, Nara, que você que está nos ouvindo pode praticar. Quando você for realizar uma atividade muito importante que necessita de um foco excessivo, faça uma jornada de 25-5. O que é isso? Como é? Você trabalha 25 minutos extremamente focado, deixa o celular longe, evite falar com outras pessoas. E depois você tem 5 minutos de descanso e relaxamento. Aí você vai se levantar, beber uma água, ir ao banheiro, olhar a rede social que seja, voltou para os 25 minutos extremamente focado. Isso vai fazer com que a sua mente não divague em outros pensamentos, a sua produtividade aumente e você consiga equilibrar essa ansiedade, porque você tem um momento específico para cada atividade. Isso é muito importante. Nossa, muito importante mesmo. Realizar meditação, Nara, também é muito bom. Os cristãos às vezes relacionam meditação com esoterismo, alguma coisa do tipo, e não tem a ver. Meditação é um estado profundo de concentração. Jesus Cristo praticava isso. Quando ele foi para o Getsemane, ele foi para meditar naquele momento que ele estava vivendo, para conversar com o Pai, para ter um momento íntimo de olhar para si e olhar para Deus. Sim. E isso é importante. É que a espiritualidade que a gente fala, né? Buscar uma espiritualidade. Você sabe que você precisa conversar com alguém que é superior a você. E essa conversa, ela faz bem porque é como você falou, um modo de meditar. Então, a oração, nós vamos falar sobre isso, ela é fundamental também, né? Nesses momentos de ansiedade, né? Orar, né? É fundamental. Rezar, sei lá, quem costuma falar rezar. Uma prece, tem pessoas que fazem prece. Enfim, mas ter esse contato com o divino, com o espiritual, sim, com Deus. Sim. E é importante quando você for meditar, quando você for orar, estar num lugar tranquilo, um lugar reservado, onde você não tenha distrações, onde você tenha um tempo para você. Sim. Né? Também é importante buscar apoio emocional. Esse apoio emocional pode vir de pessoas próximas a você, como pode vir também de um técnico, de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém que esteja preparado para tecnicamente lidar com essa situação e te apoiar, te ajudar, né? Agora, quando nós falamos de sintomas
comportamentais, né? Você precisa desenvolver atividades de enfrentamento. E essas atividades de enfrentamento, elas partem do autoconhecimento. Você precisa entender quais são os gatilhos que fazem a ansiedade se desencadear na sua vida, na sua rotina. Por exemplo, eu citei há pouco a situação do rapaz dirigindo, é fechado e deixa a raiva tomar conta. Você precisa entender qual é o momento que você deixa a emoção tomar conta das suas ações. Qual é o ponto de partida para esse momento? Para que você faça um enfrentamento desse momento antes de perder o controle. E na ansiedade é da mesma forma. Até tem um amigo meu que ele dizia assim, que sempre quando ele tinha uma discussão com a esposa dele, ele usava uma técnica da água benta. E a técnica da água benta era muito simples. Quando a esposa falava alguma coisa que ele não gostava, ele pedia licença, ia até a cozinha, pegava um copo de água, bebia calmamente aquele copo de água, aí ele se acalmava, pensava no que ia falar e voltava para conversar com a esposa dele. Nossa. Eu costumo dizer que nós não precisamos falar tudo que nós pensamos, mas nós precisamos pensar em tudo que nós falamos. Nossa, que coisa importante, que aula, nossa, bem diz que ele é um coach, né, gente? Vocês estão ouvindo, é um coach falando sobre ansiedade. Tá ligando o rádio agora? Ô, Tatiane. Vamos lá. Olha, Tatiane não, Tiago. A Tatiane Souza aqui, ela está falando assim que ela sente uma ansiedade quando ela chega para entrar no mercado. Eu também. Os preços estão lá no alto. Ontem o dólar bateu R$6. R$6, né? E a Black Friday? Que fica ansiosa. Não tem, para alimentação acho que não tem Black Friday não, viu? Só em cachaça às vezes. Pode ser, né? Pode ser cerveja, né? Bebida, vai. É verdade. Vamos lá, Thiago. Nós vamos falar um pouco sobre isso quando nós formos falar do ano novo, né? A situação financeira gera ansiedade também. Vamos falar sobre isso agora, pode responder a questão. Nós estamos aí vivendo o final de 2024, não é isso? Início de 2025. Já passou a pandemia, mas nós vivemos o reflexo de um pós-pandemia, onde nós temos um novo governo, né? E assim, nem todo mundo votou, a maioria votou, beleza, ganhou porque a maioria votou, né? Mas assim, tem pessoas que têm ansiedade, até as pessoas que votaram nesse governo atual têm medo, né? Ver o que vai fazer, porque qualquer político que seja lá, se ele faz qualquer coisa lá na economia, ele descontrola tudo, né? E as pessoas, o brasileiro é muito cansado de inflação, por exemplo. O brasileiro Nós temos um trauma aí. Isso, o pós-traumático da ansiedade. O brasileiro tem muito medo de inflação, tem muito medo de juros, e a gente quer muito... Então a gente tem muito medo, porque nosso dinheiro ele some, a gente trabalha e o que vem pra gente é muito pouco. Isso é muito complicado. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você. Eu fui no banco, fiz um consignado lá que eu precisava de um dinheirinho para trocar o meu carro, para comprar um carro. E os juros, eu já paguei o que eu devia para o banco, como diz assim, eu já paguei o que eu emprestei do banco, eu já paguei. E eu estou pagando juros. Eu trabalho para pagar juros do banco. Como viver num país desse e não ter ansiedade? O brasileiro vive muitos dias do seu ano para pagar juros, para pagar impostos. E essa é uma realidade que nós estamos inseridos. Tem algo muito importante, tá? Eu só tenho paz quando eu entendo que aquilo que não tem a minha influência já está resolvido. Sim. Então não adianta ter ansiedade com aquilo. A ansiedade, nós dissemos que ela é o pensamento excessivo em algo que vai acontecer. É por isso que quando se aproxima um novo ano, a ansiedade ela aumenta, né? A ansiedade ela aumenta porque eu fico preocupado com aquilo que vai acontecer no ano seguinte. O que a gente fala para a Tatiane? Tatiane, né? Tatiane, o que a Tatiane tem que fazer, Thiago? Não querendo te dar levar muito dinheiro no bolso. O que a Tatiane tem que fazer antes dela chegar na porta do mercado? Ela tem que orar bastante, ela tem que fazer uma respiração, ela tem que ter meditação. Como que faz para a Tatiane? Sabe que a grande maioria dos brasileiros vivem essa realidade de problemas financeiros, e os problemas financeiros eles vão gerar ansiedade, eles vão gerar problemas no relacionamento conjugal, eles vão gerar estresse, às vezes tristeza profunda, porque você trabalha e não chega num resultado. Eu diria para a Tatiane e para todos que vivem essa realidade que é preciso estabelecer metas. Sim.
Porque quando você estabelece metas e cria uma estrutura de realização dessas metas, ainda que venham influências externas, você está preparado para este momento. Ou seja, mesmo que ela esteja pagando uma conta, ela tem que ver lá no fim do túnel a esperança de que isso vai acabar, de que essa realidade um dia vai ser resolvida, e se organizar também, né? Hoje tem a questão da organização financeira, né? Que é organização, muito importante, né? A grande realidade é que é possível organizar a minha vida de acordo com a minha realidade financeira. A maioria das pessoas, elas vivem disfunção financeira porque a sua estrutura de vida não condiz com aquilo que ela gera, com o que ela ganha, que ela gera de riqueza, né? Existe uma definição muito clara de riqueza, Nara. Não é exatamente o nosso tema, mas eu gostaria de falar. Por favor. Rico é aquele que gasta menos do que ganha. Verdade. Tá? Então, mesmo que você seja uma pessoa, vamos dizer, entre aspas, pobre, se você consegue administrar o seu dinheiro, você é rico, né? Exatamente. Viver tranquilamente, sem ansiedade. Olha que maravilha. Né? Construir riqueza, ainda que a passos curtos. Por exemplo, existem pessoas que ganham R$2.000 por mês, mas ele gasta 1.800, ainda sobra ali R$200, que ele tem condições de lidar com as situações. Uma gordurinha ali. Exatamente. Os nossos financeiros aí, né? Existem outros que ganham R$20.000 por mês e gastam 25. Este é pobre. E ele está cada dia mais pobre. E ele vive cada dia ansiosamente porque ele não sabe o que vai fazer para suprir as suas necessidades. E isso é uma lição para nós. Eu preciso fazer uma autoanálise. Lembra que eu falei do autoconhecimento? Eu preciso olhar assim, por que não sobra? Tem que pensar. Será que eu estou descontrolado financeiramente ou será que eu ganho pouco? Se eu ganho pouco, o que eu posso fazer para poder ganhar mais? Exatamente, essa é a pergunta, né? Que não quer calar. Vamos então para a penúltima pergunta, aqui, porque o tempo tá indo, né? A ansiedade crônica, por exemplo, ela pode levar ao desenvolvimento de depressão, sentimentos de desesperança, falta de interesse em atividade, dificuldade de concentração, esquecimento. Eu estou citando isso, gente, porque é coisa que acontece no nosso dia a dia. Desempenho reduzido, baixa autoestima, comparação excessiva, transtorno obsessivo, já falamos sobre ele, né? O toque, transtorno de estresse pós-traumático, já falamos também, sentimento de vergonha, a pessoa quer evitar conversas difíceis, respostas excessivas, medo de rejeição, dependência emocional, desentendimentos, falta de compreensão, são tantos temas, falta de iniciativa, tem pessoa que não tem vontade de fazer nada, fica ali, ó, né? Ali sem querer viver. Evitar tarefas, sensações de urgência, conflitos, falta de colaboração. Eu vejo isso muito na sala de aula. Os alunos, você pede para ele, daí, estudou? Vamos, fala alguma coisa, dá a sua opinião. Ele fica olhando para sua cara assim, ó. As crianças têm muito isso, os adolescentes hoje. A ansiedade prolongada pode contribuir aí para o burnout, que fala, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse burnout para a gente aí, e, enfim, sobre essa questão aí dessa coisa crônica, né? Que a pessoa parece que não sai dessa roda viva, né? Terrível, né? Isso, né? Sabe que a comparação, você citou aí a comparação, ela é uma realidade dos nossos dias, porque eu estou o tempo todo vendo a vida do outro nas redes sociais. Sim. E nas redes sociais a vida do outro é sempre perfeita, né? A vida na rede social, o outro sempre está comendo num restaurante legal, sempre está feliz, ninguém posta tristeza. Ninguém posta tristeza. Todo mundo posta alegria sempre. E todas as vezes, Nara, que eu me comparo com a outra pessoa, eu perco. Porque sempre vai ter alguém mais bonito, mais forte, mais inteligente, mais rico, sim, mais esperto, mais sortudo, e eu sempre vou perder. Agora, sempre que eu me comparo comigo mesmo, eu posso ganhar. Porque eu posso ser hoje melhor do que eu fui ontem. Olha que legal. Eu posso ser amanhã melhor do que eu sou hoje. E eu repito já há alguns anos uma frase que é clichê também, que diz assim: a vitória de ontem não serve para hoje, a vitória de hoje não vai servir para amanhã. Olha. É preciso ser vencedor a cada dia. E isso faz a diferença. Sim. Quando eu tenho a certeza de que se eu olhar para mim, cuidar daquelas dificuldades que eu tenho, eu posso ser melhor a cada dia. Que lindo, né? Lindo, perfeito isso. Perfeito.
o burnout, outras características crônicas da ansiedade, eles acontecem quando eu não dou atenção para os sintomas claros. Sim. Eu disse assim para você no início, né? Olha, assim como a dor, assim como a febre, são coisas boas. Quando eu tenho febre é algo bom, porque eu sei que eu tenho algum problema. Quando eu tenho ansiedade é algo bom, porque eu tenho algum problema a ser tratado. Quando eu não trato, desencadeia situações piores. Pior é você não sentir nada, né? Pior é você é uma pessoa que não tem... Então, assim, você tem ansiedade porque você está vivo, faz parte disso, né? Só completar sobre o burnout, né? O burnout é aquela situação de ansiedade extrema, esgotamento extremo profissional. Você trabalha, não vê resultado, não vê propósito no seu trabalho, e aí você chega um momento que colapsa, não consegue mais ter motivação, não consegue mais ter energia, não consegue mais ter propósito no seu trabalho. Só que isso não acontece da noite para o dia. Isso já veio dando sintomas antes. E eu negligenciei esses sintomas e não tratei. Ajuda, não tratou. Isso tem tudo a ver com o tema. Essa síndrome do burnout tem tudo a ver com o nosso tema, a ansiedade do ano novo. Eu particularmente, todo ano para mim é muito difícil, porque eu termino um ano. Eu sou professora, mas eu sou professora PSS, vou falar a verdade. Então, o ano que vem eu não sei para que escola que eu vou. Entendi. Eu não sei aonde eu vou trabalhar, eu não tenho uma estabilidade. Então, assim, de certa forma, para mim, é sempre... E eu fico pensando em pessoas que às vezes também têm isso, né? Como vai ser o ano que vem? Sim. Né? Porque mesmo que você esteja muito bem empregado, como vai ser o ano que vem? Será que eu vou continuar nessa mesma empresa? Será que eu vou mudar de emprego? Como que vai ser a minha vida? Tem tudo isso que nós falamos aqui, né? Nós chegamos aí no final do programa. Eu queria só perguntar para o Cláudio o seguinte: Cláudio, temos alguma perguntinha de ouvinte só para a gente encerrar o programa? Não. Não temos? Não. Então vamos aí para o finalzinho, pedir para o Cláudio colocar uma musiquinha de fundo para que a gente possa finalizar o nosso programa de hoje com essa última fala, né, que eu acho que é importante, né? A gente falar sobre ansiedade saudável, né? Que é uma resposta natural e necessária a situações estressantes, não é isso, Thiago? Ela pode até ser benéfica, pois nos ajuda a evitar perigos e a nos prepararmos para os desafios. No entanto, a ansiedade patológica que a gente falou é aquela que se torna intensa e persistente, a ponto de interferir na vida cotidiana. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com essa ansiedade patológica. Não apenas por causa de desconforto, mas também porque afeta a nossa qualidade de vida, o desempenho no trabalho, os relacionamentos pessoais. Tiago, agora eu vou deixar a bola com você. Você acredita que a ansiedade pode estar ligada à falta de fé? Sabe, Nara, a ansiedade em relação ao ano seguinte, ela está relacionada à falta de confiança de que o futuro vai ser algo bom. Porque se eu penso no futuro com esperança e com fé e com a certeza de que tudo vai ser bom, eu não tenho por que estar ansioso. Não precisa, né? Não preciso. Então, o cristão, nesse momento, ele leva vantagem, porque ele tem esperança de que Deus vai cuidar dos seus passos e vai cuidar da sua vida. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, nos versos 25 em diante, Jesus Cristo diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, mas não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus Cristo, ele nos dá a certeza de que, ainda que o governo seja ruim, ainda que a economia esteja em dificuldade, ele vai cuidar de nós. Ele vai suprir as nossas necessidades. E quando eu mudo a minha maneira de ver o futuro, tudo muda para mim. E aí eu consigo controlar essa ansiedade. Quando eu vejo com esperança o futuro, a realidade muda na minha vida também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Isso. Está escrito a palavra de Deus. Gente, para quem não sabe, o Thiago também é pastor. Então, assim, a gente não quis bater muito nessa questão da tecla, mas ele é teólogo. E então ele está trazendo a palavra de Deus, dizendo para você que a ansiedade, deposita a sua ansiedade, que você nem deveria ter, mas tudo bem, nós somos seres humanos. Deposita no colo do Pai, nas mãos de Deus. Entrega para Deus. Fala para Deus: minha vida está aqui, faz o que o Senhor achar melhor. A gente tem o controle de tudo o tempo todo, é um problema muito sério, né, Thiago? É falta de fé. O Salmo 9, Nara, ele diz assim: o Senhor é abrigo para os oprimidos
Eu quero mudar aqui. O Senhor é abrigo para os ansiosos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece o teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandona quem te busca. Amém, amém. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Quero te agradecer. Estamos aí a 3 minutinhos das 11 horas. E eu queria te agradecer muito pela sua entrevista. Que Deus abençoe seu ministério. Porque não é porque você não está mais pastoreando que você não deixa de fazer o ministério. Amém. Em favor da vida. Amém. Nos lugares aonde você vai, ministrando suas palestras, como coach, o seu material também. Eu queria, por favor, que você deixasse seu Instagram. Como que as pessoas podem adquirir o seu material, conhecer o Thiago Andrade, o coach Thiago Andrade? Legal, obrigado. As pessoas podem acessar meu Instagram, @ThiagoAndrade _oficial. É Thiago com TH, tá? @ThiagoAndrade _oficial. E lá posso apresentar ali os cursos que nós temos, a mentoria, os e-books que falam de ansiedades, falam de inteligência emocional, de desenvolvimento profissional. Nós estamos sempre à disposição. Fala de novo aí do seu Instagram. @Thiago com TH, Thiago Andrade _oficial. O meu é Nara, @Nara Cordeiro Jornalista. Quem quiser também nos seguir ali. Temos a rádio também, pode pesquisar Rádio Advento lá, que você vai encontrar nas redes sociais. Muito obrigado pela entrevista, Eu que Thiago. agradeço. Uma boa viagem de volta para Maringá, nossa Muito Maringá, obrigado. nossa parceira Cidade Canção. E que você esteja convidado para voltar muitas vezes aqui conosco. Que Deus abençoe você. E eu acho que a gente poderia falar para os nossos ouvintes agora, né? Vamos ficar mais tranquilo, né? Vamos confiar mais, né? É verdade. Acho que é isso, né? A fé é uma boa solução. É isso Muito aí, bem, Thiago. eu quero agradecer aqui a entrevista, né, com o Thiago Andrade, e com certeza foi muito esclarecedora para os nossos ouvintes. E agradecemos a sua vinda aqui, Thiago, viu? E as portas estarão sempre abertas para a gente trazer temas, né, como esse, de conteúdos edificantes para toda a família. Muito obrigado. Agradecemos também aos ouvintes, agradeço aqui também a Nara Obrigada. e os ouvintes que estiveram conosco, né? Tinha alguma outra pergunta aqui, mas vai ficar para outra vez, tá? Nós estamos estourados aí no tempo, Ok. mas vamos deixar então para a outra oportunidade. Eu quero deixar você, meu caro ouvinte, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, que Deus abençoe aí, e estamos juntos. Ô, Cláudio, só um adendo, sei que você está encerrando. O ouvinte que deixou a pergunta, ele deixou o WhatsApp dele? Não deixou, não. Porque eu não estou com o zap dele aqui, não. Se você quiser mandar o seu WhatsApp que mandou a pergunta aí, depois o Thiago responde, tá? Isso. Pra você. Com certeza. Tá, Tá por bom. favor. Tá, 11 horas e 4 minutos e um bom dia a todos.